Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Em nome do Senhor Jesus. Lá no versículo 4. Ele diz: então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amém? Guarda os meus mandamentos e vive. Mantém o teu coração na palavra. Retenha o coração, o nosso coração. Você sabe que muitas coisas vêm para tirar o nosso coração do bom estado espiritual. Como vamos dar frutos? Como você vai produzir frutos? Os frutos do Espírito, sem que o seu coração esteja cheio do Espírito. O coração é a habitação de Deus. Nosso coração é onde Deus habita. É o nosso ponto de contato com Deus, é exatamente aonde? Em nosso coração. É aí que Deus está. É aí que Deus fala. É aí que há uma comunicação com Deus. Satanás sabe disso, o diabo sabe disso, e ele vai tentar trazer ao seu coração coisas que coloquem seu coração no mau estado espiritual. E o nosso coração precisa estar no bom estado espiritual. Seu coração tem que estar no bom estado espiritual, para que você possa reter a palavra de Deus. O seu coração precisa estar em um bom estado. Eu costumo dizer que para ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, você precisa estar com o seu coração em um bom estado espiritual. Porque é aqui que Deus fala no coração do homem. Deus não fala na nossa mente, Deus fala no nosso coração, nosso espírito, coração. E quando você mantém seu coração, você continua meditando na palavra de Deus e retendo a palavra de Deus em seu coração. Você busca a face de Deus. Era o que fazia Moisés, era o que fazia Davi. Esses homens, como outros da fé, outros patriarcas da fé, eles constantemente tiveram ataques do diabo para tirá-los desse bom estado espiritual do coração. Se você lê a Bíblia, coração aborrecido, coração chateado, coração entristecido, você não vai compreender absolutamente nada. Você não vai conseguir ouvir Deus. Porque para que isso aconteça, se exige um bom estado do seu coração. Então, Satanás vai tentar ferir. Satanás vai tentar trazer coisas ao teu coração. Por isso que a Bíblia diz aí também, em Provérbios, de tudo que tens que guardar, guarda o quê? O teu coração. Porque dele procede a fonte da vida. Você guarda seu coração, porque é nele que Deus habita. É nele que Deus fala. As pessoas têm cuidado com muitas coisas e não têm cuidado com o seu coração. E deixa que residam dentro do seu coração, entrem em seu coração, coisas que vão tirá-lo desse estado, desse bom estado espiritual. Imagina
Moisés foi duramente atacado. Deus tinha um propósito com Moisés, designou a Moisés que ele iria tirar o povo do Egito e que eles chegariam à terra prometida. Essa terra prometida é o céu hoje. Mas nos dias de Moisés, ele teria que levar o povo, era a sua missão, levar o povo a entrar na terra prometida. Era uma missão. Satanás sabia disso, do que Deus estava planejando, preparando para o povo. Que a terra prometida era uma figuração da terra que haveria de vir, que é o céu, a vida eterna. Satanás levantou pessoas para criticarem Moisés, para insultarem Moisés. Mas Moisés manteve o seu coração intacto. Porque Moisés constantemente buscava a face de Deus. Moisés buscava a presença de Deus. Moisés ficou 40 dias no monte com Deus. Não comeu, a Bíblia diz, e nem bebeu. Deus não falou com Moisés os 40 dias. Isso é que é interessante. Não é que Moisés ficou os 40 dias no monte e Deus 40 dias falando com Moisés. Não. Moisés estava ali buscando a face de Deus, procurando se aproximar de Deus, enquanto o povo estava embaixo esperando Moisés. Só que durante esse período em que Moisés esperava Deus falar com ele, o povo se corrompeu embaixo, porque era um povo de dura serviço. Moisés foi criticado, Moisés foi culpado, eles culparam Moisés. Moisés foi responsabilizado pela falta de pão, pela falta de água, pela secura do deserto, pela dificuldade que eles estavam passando. No entanto, Moisés estava tirando eles da escravidão e levando-os para uma terra boa que Deus havia prometido. Então, não espere encontrar compreensão das pessoas. Satanás vai levantar, suscitar pessoas para encher o teu coração de pensamentos, de sentimentos, para que o teu coração não esteja num bom estado, para que você quebre a sua comunicação com Deus. Moisés não permitiu que isso acontecesse. Antes mesmo de Moisés estar ali no monte com Deus, o povo já tinha reclamado. O povo tinha culpado Moisés. O povo, os filhos de Israel, tinha se lamentado, tinha culpado Moisés de estarem naquela situação. Miriam e Arão também criticaram Moisés. Miriam criticou Moisés. Veja quanta coisa aconteceu. Mas Moisés continuava buscando a face de Deus e meditando nas palavras de Deus. Não pense que Moisés não meditava. Moisés meditava nas palavras de Deus. Ele meditava nas palavras de Deus. Deus não falou com Moisés 40 dias no monte. Deus não ficou 40 dias falando. As vezes que Deus falou com Moisés está registrado aqui no livro de Êxodo. Está registrado as vezes que Deus falou com Moisés. Poucas vezes. Deus chamou Moisés e falou com Moisés ali no Monte Sinai. Mas durante aquele período, Moisés estava ali na presença de Deus, sem comer e sem beber, numa montanha, mal acomodado, porque estava na montanha, não tinha uma casa, não tinha recursos, mas Moisés estava ali buscando a presença de Deus. Essa era a forma de Moisés vencer. Moisés teve sucesso na sua missão de tirar o povo do Egito, exatamente
por causa dessa comunhão, dessa meditação de Moisés constante com Deus. As pessoas não têm sucesso na vida por falta disso. Não é por falta de escolaridade, não é por falta de estudo, não é por falta disso ou por falta daquilo. É por falta de uma relação com quem? Com Deus. Uma relação com Deus. E Moisés estava ali constantemente na presença de Deus, não permitindo que aquelas palavras, aquelas insinuações entrasse no seu coração e tirasse o seu coração daquele bom estado de comunhão com Deus. Ele via o povo com bons olhos, ainda que o povo o feria. Moisés não feria de volta o povo, Moisés não amaldiçoou o povo. Quando você lê no capítulo 32, abra sua Bíblia em Êxodo 32, capítulo 32 de Êxodo. Quando o povo adorou o bezerro e Moisés desceu do monte, e Moisés clamou a Deus, pediu a Deus para que Deus poupasse o povo. Moisés não deixou que aquilo que os filhos de Israel fizeram com ele entrasse no seu coração. Lembre-se de tudo que tem que se guardar, guarda o quê? Teu coração, porque dele é a fonte da vida. Quando eu digo guardar o coração, é guardar a tua comunhão com quem? Com Deus. Você não deve permitir que as coisas externas perturbem o teu coração. Perturbem o teu coração. Perturbe a tua relação com Deus. Ao invés de estar focado no que Deus disse, as pessoas estão focadas no que o seu parente disse, no que o seu marido disse, no que o seu vizinho lhe disse, no que o seu patrão lhe disse, no que uma pessoa na rua lhe insultou, lhe disse. Coisas terríveis. As pessoas estão focadas nisso. E deixam que essas coisas quebrem o seu relacionamento, a sua relação com Deus. A sua vida de fé. Moisés mantinha a sua vida de fé. Moisés não ficou focado no que Miriam e Arão disse contra ele. Moisés não ficou focado no que o povo disse contra ele. Ele não fez isso. Ele buscava a face de Deus. Ele sabia que era a única forma para que a presença de Deus se mantivesse com ele, para que ele tivesse sucesso. Moisés disse, quando Deus disse, vai lá e leva esse povo para a terra prometida, para a terra que eu te dou. Moisés disse, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Porque ele sabia que se ele fosse sem a presença de Deus, ele seria vencido. Se você for sem a presença de Deus, você será vencido. Você será vencido. Qualquer coisa que você tentar realizar na sua vida sem a presença de Deus, você será vencido. Você não terá sucesso. Ele sabia disso. Mas para que a presença de Deus estivesse com ele, ele precisava manter aquela comunhão, aquela relação com Deus. Por isso ele não deixou que coisas externas, as palavras daqueles que lhe perseguiram, que lhe injuriaram, que lhe maltrataram, entrassem em seu coração. Lá no versículo 30 diz assim, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Olha só, Moisés não quis vingança contra o povo, nem os abandonou à própria sorte, mesmo sabendo do que o povo havia feito. E Moisés disse, eu vou subir ao monte mais uma vez, eu vou ficar mais 40 dias no monte com Deus. Lembre-se, Deus não falou com Moisés os 40 dias, ele estava lá, dizendo para Deus, estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Primeiro dia, Deus não lhe respondeu. O segundo dia, Deus não lhe respondeu. O terceiro dia, Deus não lhe respondeu. Deus não lhe deu, entre aspas, atenção. Mas Moisés continuava ali, dormindo ali,
o dia inteiro ali em um monte. Sabe, é isso que falta para as pessoas. Elas investem em tudo neste mundo, menos na sua relação com quem? E ela não sabe que é daí que vem a sua vitória. Não é da tua capacidade, não é da tua condição. É disso que vem a tua vitória. Moisés sabia, se o Senhor não me responder hoje o Senhor não me respondeu, passou o dia e o Senhor não falou comigo, Moisés continuou ali. No dia seguinte, Deus não falou com ele, Moisés continuou ali. Deus não falou com Moisés os 40 dias. Ele poderia no 20º dia, ele poderia em uma semana depois dizer, eu vou embora, eu vou descer porque Deus não aparece, Deus não fala, Deus não está dizendo nada. Não, ele pagou o preço da relação com Deus. Ele sabia, o homem espiritual sabe claramente que a sua vitória está na presença de quem? De Deus. E ele não vai se retirar da presença de Deus, ainda que não haja resposta aparente. Quem compreende? Ele sabe. Muitos começam a buscar a Deus, muitos começam a orar, muitos começam a jejuar, muitos começam, mas não há resposta que ela gostaria que tivesse da parte de Deus. Como se Deus estivesse em silêncio. E as pessoas desistem. Parou de jejuar, parou de orar. Ela parou de acordar de madrugada, ela deixou. Fiz isso uma semana, um mês, nada. Pois é. Moisés sabia que a sua vitória estava nisso. E ele disse, vou subir e vou clamar a Deus, vou fazer propiciação pelo vosso pecado. Versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor, quer dizer, voltou ele ao Sinai, e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha só. A intercessão de Moisés por um povo rebelde, um povo que lhe feriu, que lhe acusou, que lhe condenou, que o culpou das suas tragédias. E Moisés disse, Senhor, poupa esse povo. Nesse coração havia a bondade de Deus. Porque Moisés estava sempre na presença de quem? De Deus. A Bíblia diz que quando Moisés não estava na presença de Deus, mas no Egito, ele matou um homem. Ele matou um homem. Quando Moisés não estava na presença de Deus, estava no Egito, ainda era herdeiro do Egito, ainda era considerado um dos príncipes do Egito. Moisés, por uma situação com o egípcio, matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Ele matou um homem. Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós cometemos atos terríveis. Você vai se flagrar fazendo coisas terríveis. Você vai se flagrar agindo incorretamente. E você diz, poxa, como é que eu fiz isso? A ponto de Moisés fugir do Egito. Moisés fugiu do Egito, porque souberam que Moisés tinha matado um egípcio. E ele fugiu. Quando estamos longe da presença de Deus, nós cometemos equívocos e a vitória, o sucesso jamais chegará. Diga, quando nós estamos longe da presença de Deus, o sucesso nunca nos chegará. Nunca chegará. O que você fizer, você será mal sucedido. Aí você vai culpar as pessoas. É a empresa que eu trabalho, é o meu marido, é a minha casa, é o fulano, é o meu vizinho, é o diabo. Quando Moisés estava longe da presença de Deus, ele matou um homem. Você não encontra mais Moisés matando um homem depois que ele
Começou a buscar a face de Deus, desde o dia que ele subiu aquele monte e Deus falou com ele. Quem compreende? E ele pediu: perdoa-lhes. Se o Senhor não guardar esse povo, risca o meu nome, disse Deus. Versículo 33. Disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus falou: não vou riscar o seu nome do livro. Só aquele que pecar contra mim. Moisés clamou a Deus por aquele povo. Moisés não permitiu que aquelas palavras entrassem no seu coração. Aquelas acusações. Significa dizer que Moisés se manteve íntegro espiritualmente, seu coração perfeito perante Deus. Quando Moisés quebrou as tábuas dos mandamentos, ao descer do monte, vendo que o povo se corrompia, a Bíblia diz que naquele dia Moisés ficou profundamente irado contra o povo. Ele quebrou as tábuas que Deus havia escrito. Deus escreveu com o seu próprio dedo. Moisés quebrou as tábuas dos mandamentos. Mas depois Moisés volta ao Monte Sinai. Moisés volta a ficar mais 40 dias na presença de Deus. Porque ele sabia que a única forma de restaurar a sua vida, o seu ministério, a sua missão, era ele permanecer aonde? Na presença de Deus. Ele ficou profundamente irado com o povo e quebrou as tábuas que Deus havia escrito. Quando Moisés volta para o monte, ficar 40 dias no monte, em um certo dia, Deus chama a Moisés, Deus aparece a Moisés e chama a Moisés. Falou: Moisés, pega as tábuas, lavra 2 tábuas como as tábuas de pedra que tu lavrastes antes. Prepara 2 tábuas de pedra. E Deus mandou que Moisés escrevesse naquelas tábuas os mandamentos. E enquanto Moisés escrevia naquelas tábuas, olha a importância de você ler a palavra de Deus, olha a importância de você meditar na palavra de Deus, olha a importância de você se envolver com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Se envolver com a palavra de Deus é se envolver com a presença de Deus. Deus é a sua palavra. Enquanto você anda longe da palavra, você não medita na palavra, você não ora, você se levanta pela manhã e você sai para trabalhar, você faz aquela oração, se ajoelha ali: ó meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esse dia, Senhor, obrigado disso, obrigado aquilo, guarda a minha casa, guarda a minha ida, guarda a minha volta, etc, etc. Ora, faz sua oração, amém, graças a Deus. Se unge, vai trabalhar. E você não meditou na palavra de Deus. A presença de Deus está na sua palavra. Deus é a sua palavra. Quem compreende? Mas as pessoas se levantam pela manhã e não buscam. Se eu perguntar para você, o que é que você leu hoje quando você se levantou? Logo cedo. Se eu perguntar para você, se alguém te o que é que você leu hoje? Qual foi sua meditação hoje? E não é porque as pessoas não sabem que devem meditar na palavra de Deus. Porque estar na presença da palavra de Deus é estar na presença de Deus, tudo vai acontecer a partir daí. Porque Deus não faz nada sem a sua palavra. Tudo que possa acontecer na sua vida acontecerá a partir daí vai acontecer. Desse envolvimento seu com quem? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E quando Deus disse para Moisés: Moisés, você vai lavrar as tábuas e você vai escrever nelas os mandamentos. Moisés lavrou aquelas tábuas, ele devia ter um martelo, alguma coisa, e um ponteiro de ferro, porque isso já existia naqueles dias. O Egito era um lugar muito desenvolvido.
Moisés sabia como fazer. Enquanto Moisés escrevia na pedra os mandamentos, ele foi sarado dos seus ferimentos. Enquanto ele escrevia na pedra, ele esqueceu do que o povo lhe havia feito, da rebeldia do povo para com ele e para com Deus. Quem compreende? Você sabe quando é que você vai esquecer do que fizeram contra você? Quando você começar a escrever a palavra. Quem entende? Quando você começar a anotar a palavra. Quando você começar a ler a palavra constantemente. As feridas, aqueles que te feriram, você não lembrará mais dos que te feriram. Você não se lembrará mais das pancadas que te deram, das palavras terríveis que te falaram, das coisas que te aconteceram. Enquanto ele escrevia na pedra, enquanto ele passou horas ali escrevendo, mandamento por mandamento, naquele momento, Deus o sarou. Você é sarado por dentro quando você começa a trabalhar na palavra, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a ouvir Deus, quando você separa tempo para a palavra. As pessoas não fazem ideia da importância da palavra, por mais que se ensine, por mais que se diga, leia, medite, ore sobre aquilo que você leu. As pessoas não entendem. As pessoas querem oração, as pessoas querem na igreja, o pastor vai orar, bispo, ora aqui, pastor, ora aqui, fulano, ora aqui, elas querem oração. Amigo, nem todo tempo é tempo da oração. A oração tem seu tempo, diga, a oração tem seu tempo. Outra vez, de novo, a oração tem o quê? Tem o seu tempo. Nem todo tempo é tempo de orar. Pelos problemas. Me refiro à oração pelos problemas, pelas situações. A oração tem seu tempo. Se você ler aí Êxodo capítulo 34, vá ao capítulo 34, versículo 4, Deus manda Moisés escrever os mandamentos. Capítulo 34, versículo 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. Amém, gente? Levando o que nas mãos? As tábuas de pedra. Deus tinha preparado para ele a vitória. Leia o versículo 28 agora. Versículo 28. E ali esteve com o Senhor quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu aonde? Nas tábuas as palavras da aliança. As 10 palavras. Forte, né? Deus deu para Moisés essa missão. Deus sabia que enquanto ele estivesse trabalhando na palavra, com os seus olhos escrevendo a palavra, porque ao mesmo tempo que ele estava escrevendo as palavras, ele estava lendo a palavra, ele estava meditando na palavra. Moisés passou horas fazendo isso. Isso simboliza, representa para nós hoje o meditar na palavra de Deus, que é o que muitas pessoas não fazem. Nós estamos dando para você o caminho da mina. Nós estamos dando para você uma dica de ouro para o seu sucesso. Porque enquanto você está trabalhando na palavra, lendo a palavra, escrevendo a palavra, escrevendo um versículo, você está com um problema contra uma pessoa, ela está te ferindo, ela te levantou calúnia, você ficou indignado, você ficou com raiva, você quer falar mal dela, você...
Aí você vai lá na Bíblia, você vai lá onde está escrito, você vai lá em Tiago capítulo 3, onde você teria que falar mal dessa pessoa. Você vai lá em Tiago capítulo 3, versículo 2, e você copia aquele versículo. Quando Deus falou para não falar mal. Quando Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Amém, gente? Aí você começa a copiar. Você pega esse versículo e começa a escrever esse versículo. Começa a escrever esse versículo. Aí você vai lá no capítulo 4 de Tiago, versículo 11. Quando ele diz também para não falar mal do próximo, não julgar o próximo, não condenar o próximo. Você pega essa palavra e você coloca ela diante de você. E para ficar melhor, você pode pegar uma folha de papel e você copia esse versículo. Você escreve esse versículo 20 vezes, 50 vezes. Você vai ver que no final dessa leitura, no final desse trabalho seu com a palavra, dessas cópias, dessa meditação, você não vai lembrar mais daquilo que fizeram a você. Amém? Isso que vai acontecer. É isso que vai o quê? É isso que vai acontecer. Ao final disso, dessa meditação na palavra, você não lembrará mais do mal que te fizeram. Seu coração vai conseguir ser bondoso e fará o bem àquele que te fez o mal. Quando você lê isso aconteceu também com Davi, que foi açoitado, perseguido injustamente por Saul, o rei Saul. O rei Saul criou um ódio de Davi. Davi não fez nada contra ele. Pelo contrário, ele matou o gigante, tirando a afronta de Israel. Mas Saul, possesso de espíritos imundos, veio contra Davi, porque Satanás sabia que se enchesse o coração de Davi de ressentimento, ele iria vencer Davi. Guarda o teu coração de todas as coisas que tem de guardar. Guarda o quê? Porque dele procede as fontes da vida. Guarda teu coração desse mundo. Não se envolva com as coisas desse mundo. Não se envolva com nada desse mundo. Viva a sua vida, prospere, conquiste, liberte a sua família, construa, se case, viva a vida que Deus te deu, mas não coloque seu coração, não deixe que seu coração seja uma presa, uma vítima desse mundo. Quem compreende? Mantenha o seu coração como um sentinela, guardando a palavra de Deus. Davi não permitiu que o que Saul fez contra ele, o quis matar várias vezes. Em uma certa ocasião, ele atirou uma lança contra Davi, de perto, a Bíblia diz. E aquela lança, Davi se esquivou, e a lança ficou cravada na parede. Saul queria matá-lo, mas Davi não deixou que aquilo entrasse no seu coração. Quando você lê o Salmo 23, que não é um salmo apenas de livramento, não é apenas um salmo de livramento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas não é um salmo apenas de livramento, é um salmo de restauração espiritual. Davi diz isso no começo do salmo. Leva-me às águas tranquilas de descanso. Refrigera o quê? A minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Refrigera a minha alma. Alivia a minha alma. É isso. Davi constantemente falava isso no seu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leva-me às águas tranquilas de descanso. Refrigera a minha alma. Porque ele sabia que ele precisava ser sarado por dentro. O seu coração precisava estar em bom estado para que ele pudesse vencer os desafios da vida e alcançar a vida eterna. Moisés precisava ter seu coração em um bom estado espiritual para que Moisés pudesse chegar à terra prometida com sucesso. E para que nós possamos chegar ao reino dos céus, a vida eterna com sucesso, chegarmos lá,
depois da nossa morte, depois da nossa partida, tenhamos salvação, nós precisamos manter o nosso coração em um bom estado espiritual, de comunhão, de relação com quem? Com Deus. Quando você estiver nessa situação, alguém te ferindo, vindo situação, leia salmos, medite, recite em seu coração, repita, terminou, repita de novo, repita de novo, repita de novo. Refrigera minha alma, leva-me, guia-me às veredas da justiça. Quando você estiver sendo atacado, sendo convidado pelo diabo, sendo tentado a se desviar do caminho, a um caminho de injustiça, a um caminho de perversão, você ora ao Senhor, você lê esse salmo, você medita nele. Leva-me às águas tranquilas de descanso, refrigera minha alma. Repita esse trecho do versículo. Repita isso em seu coração. Vá trabalhar e pedindo a Ele, refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Leva-me às águas tranquilas de descanso, porque você está agitado, você está bufando, você está nervoso, você está querendo se vingar, e você começa a trabalhar nessa palavra, você começa a recitar essa palavra. Era Moisés escrevendo os mandamentos naquelas pedras, Deus não escreveu, Deus disse, nós lemos aí, versículo 28 do capítulo 34, Moisés, tu escreverás os mandamentos. Deus mandou que Moisés escrevesse, porque Deus sabia que enquanto Moisés estivesse escrevendo aquelas palavras, naquele mesmo momento, ele seria curado, ele iria restaurar sua comunhão com quem? Com Deus, porque ele havia quebrado as tábuas dos mandamentos. Talvez você, amigo, quebrou os mandamentos de Deus, você quebrou as tábuas dos mandamentos. Bispo, e agora o que eu vou fazer? Volte a Deus, faça como Moisés, ficou 40 dias no monte, sem comer e sem beber. Vá à presença de Deus, busque a presença de Deus, se isole das coisas desse mundo, das pessoas, busque a face de Deus, pague o preço, pegue a palavra, escreva a palavra, medite a palavra, escreva a palavra, escreva os versículos, aquilo que você está precisando. E você sabe, não, aqui o Deus disse isso para perdoar, e você não tem força para perdoar, você começa a escrever sobre o perdão, onde Jesus disse, perdoai os vossos inimigos. Começa a copiar. Terminou de escrever, escreve de novo. Terminou de escrever, copiar tudo, copia de novo, copia de novo, copia de novo, copia de novo. Quando você terminar isso, se você fizer com sinceridade, a presença de Deus estará em você, e você não se lembrará mais daquilo que te aconteceu. Quem crê? Esse é o segredo para a sua vida. Guarde essa palavra que o Espírito Santo trouxe para você. Porque não há vida eterna sem isso. Não há salvação eterna sem isso. Amém? Não adianta a gente pegar o estudo que a explicação do estudo. Hoje é a bondade. O que é bondade? Daqui a pouco a gente vai ler, calma, daqui a pouco a gente vai ler. O que é bondade? Bondade é isso, 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 bondade é isso, você leu, e aí? Sim, eu entendi que bondade é isso, só que você não consegue ser bondoso. Porque a bondade, a benignidade, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo em você. Não é seu fruto, é fruto do Espírito. Não é seu fruto. As pessoas acham que é fruto dela. Agora eu estou dando fruto, eu tenho o Espírito Santo porque eu estou dando fruto do domínio próprio. Eu não tinha domínio próprio. Isso não é fruto que você está dando, é o Espírito que está em você que está produzindo esse fruto. Isso não é fruto seu, isso é fruto do Espírito. Quem compreende? E se o Espírito sair de você, você deixa de ter domínio próprio, você deixa de ser benigno, você deixa de ser fiel, você deixa de dar o fruto. A palavra de Deus, ela traz para você isso. Essa comunhão com Deus, essa subida até o Sinai,
é o que faz de você um verdadeiro vencedor. Amém? Você vai vencer aqui na vida os teus opositores, aos que te caluniaram, aos que vieram contra ti, mas sobretudo você alcançará a vida eterna, em nome do Senhor Jesus.